Bom, nosso conteúdo de hoje, pessoal, é um suporte que a gente deu para um aluno que adquiriu bem recentemente, deve ter uma semana que ele adquiriu nosso treinamento, porém, ele trabalha sozinho na loja, não tem muito tempo de se dedicar, né? Estuda pouco. E olha só para você ver que coisa, é aquilo que eu sempre falo, você deixar para aprender na hora que você vai consertar o carro, geralmente, embanana tudo, dá problema, tá? Por isso a importância de você sempre dominar, de você sempre praticar, estudar, aprender antes que mesmo de pôr a mão no carro para consertar. Bom, ele pegou um Uno Fire 2001, o carro entrou na oficina, tá? Lembrando, ele adquiriu o curso bem recente, né? Ele mexe com motor, suspensão, freio, correia dentada, cabeçote, mas na parte elétrica ele não entendia nada, agora tá aprendendo, né? Através do nosso treinamento, parte de injeção e etc. E também a estratégia. Então ele me solicitou, mesmo com a aula lá disponível, porém, né, como coincidiu bem com o carro lá, né, ou seja, ele quis já praticar antes mesmo de aprender. Ele comprou o curso agorinha mesmo. Então olha lá. Então esse Uno Fire, segundo ele, não acionava o eletroventilador de forma nenhuma, tá? Ele já tinha trocado o sensor de temperatura, né, tinha feito lá uns procedimentos. Olha o áudio dele aqui falando. Então eu vou liberar o áudio dele, ó. Aqui no carro tá. Talvez você me ajuda aí. Não sei se você mandou aula pra mim. Ele não tá arrumando a ventoinha. Eu troquei o sensor de temperatura, mas continua a mesma coisa. Os relés eu testei, tá normal. Só que lá na conexão lá do chicotinho, que chega na ventoinha, tá chegando dois positivos. Aí eu fiz um aterramento, peguei o terra lá e liguei na carcaça, a ventoinha armou. Só que lá na conexão lá do chicotinho, que chega na ventoinha, tá chegando dois positivos. Aí eu fiz um aterramento, peguei o terra lá e liguei na carcaça, a ventoinha armou normal. De onde que... Bom, então ele me fez essa pergunta, né? Aterrou lá, primeiro tem que se tomar cuidado, né? A gente deve sempre, antes de pôr a mão, como eu sempre falo para vocês, a gente se atentar, né? E aí ele na correria não deu tempo ainda praticar a aula. Porém, ele fez a coisa correta, que foi solicitar aqui, né, me perguntar, e então eu resolvi dar um auxílio para ele aqui para ele tentar sanar esse defeito. Bom, apesar de as aulas estar lá, pessoal, era só ele acessar e ver, mas sabe como é que é? A ansiedade, já querendo arrumar até mesmo antes de aprender. Como eu falei, ele não sabia nada de elétrica. Então eu falei para ele, ó, você vai testar lá os relés, isso e aquilo, né? E aí, e depois você me confirma se o teste, se você encontrou isso e isso. Olha o áudio dele aqui, ó. Não, irmão, não quer acionar. Aí eu testei lá a alimentação no sensor, tá chegando a alimentação. Os relés tá chegando negativo, positivo. Os fusíveis, tá tudo ok. Aí eu fiz foi o seguinte, no jump lá do conector que chega na ventoinha, eu deixei ligado e eu fiz um teste na carroceria. O eletroventilador funcionou normal. Então, pessoal, aí eu falei para ele lá, perguntei para ele se ele fez os testes que eu solicitei para ele fazer lá no relé do sistema, né? Identificar o relé, ele identificou, etc. Olha o que ele botou aqui, ó. Mas esse teste eu fiz, ele não acionou. Então, pessoal, ele fez o teste lá, segundo o que eu pedi para ele conferir, ele disse que estava tudo ok. Olha para você ver, a gente não dominar de verdade, muitas das vezes você passa por cima do problema. Olha o áudio dele aqui, ó. Aí que deixa a gente doido, vendido. Lá no relé tá tendo o negativo e o positivo e a saída. É só pra vocês mesmo que manjam 100%, mano. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu orientei ele como conferir e fazer o teste lá, porém, mesmo assim ele tinha muita dificuldade, porque como ele falou, ele não entende nada, zero de elétrica, da parte eletrônica e elétrica do carro, né? Aí então eu pedi para ele, ó, já que eu, no suporte que eu tô dando para ele, o que é que eu fiz? Falei, ó, você grava lá como você tá fazendo o teste, porque uma coisa é a pessoa dizer que fez o teste, tá tudo ok, que olhou, tá tudo certo, e outra coisa, né, é a gente avaliar. Então eu pedi para ele ir lá fazer um testezinho, ele botou a canetinha lá no conector do relé, porém nesse primeiro vídeo aqui
não deu para me avaliar, tá? Aqui, ó. Bom, e aqui foi o áudio depois que ele mandou, né? O vídeo, o áudio dele. É daqui pro chicote lá, você acha? Quando você tiver um tempo, você dá uma analisada, você me fala. Bom, então aqui eu pedi para fazer outros vídeos para me ver detalhadamente esse teste, porque uma coisa é o que a pessoa acha que é o defeito, né? Ou acha que o teste está correto, mas como é uma pessoa que não domina bem, eu falei, olha, né, nas aulas lá eu explico direitinho, mas a pessoa realmente tinha um pouco de bastante dificuldade. Então eu pedi para regravar. Então aqui ele fez alguns vídeos que eu pedi, ó, verificando aí, ó. O sensor, vou colocar o novo relé, ó. Ó. Nada aconteceu, né? Tá vendo? Agora eu vou lá conectar ele. Esse carro, pessoal, já estava entre as duas mexidas que ele estava com ele. Esse carro já estava há 5 dias na oficina sem solução, né? Segundo a pessoa lá que estava mexendo, né? Ele fazia de todas as formas e não tinha solução. Então, após várias tentativas, né, de mandar ele fazer o teste lá, né? E a pessoa não conseguir achar nenhum defeito, esses 3 vídeos que ele me enviou aqui, ó, eu vi que isso aí tinha uma pegadinha. Porém, como ele tinha começado agora, não domina ainda, né? Eu vi que ele não estava conseguindo sanar o defeito, achar o defeito, porque, né, a pessoa ainda está aprendendo, tá? É bem no início. E é aquilo que eu falo, se você não dominar de verdade, você passa por isso aqui, ó. Você passa por cima do defeito, mas não consegue identificar. Então o que é que eu fiz? Eu liguei para ele numa chamada de vídeo, tá? E orientei ele ao vivo na hora. E após eu pedi para ele fazer 2 testes, eu identifiquei que tinha um defeito, tá? Só tinha 2 possibilidades. Ou o defeito era do próprio comando da central para funcionar e controlar a ventoinha, ou poderia ser um defeito colocado. E aonde que estava o BO? O BO foi o seguinte: ele tinha trocado o sensor de temperatura e etc. Já tinha feito vários procedimentos. Segundo ele pegou, verificando o relé lá da ventoinha, identificou que o relé estava um pouco preto, um pouco oxidado. Então ele trocou, tá? Ele trocou o relé, mas mesmo assim não surtiu efeito. E após todas essas tentativas que eu pedi para ele verificar, e segundo ele dizendo que estava tudo ok, e o circuito não funcionava, eu determinei que isso era uma pegadinha, tá? Tinha uma pegadinha lá que estava induzindo ele a não resolver o defeito do carro. Então eu liguei para ele, chamada de vídeo, WhatsApp, e pedi para ele fazer lá 2 testes. Então ele já estava querendo desistir, mas é aquele negócio, pessoal, não pode desistir. A grande questão é aquilo que eu sempre falo: você nunca pode deixar para aprender na hora que você vai consertar o carro, porque você vai se embananar, você vai se enrolar. Por isso que você precisa dominar de verdade. Antes de abrir o capô do carro, você já tem que saber como que você vai testar, o que você vai encontrar, porque senão, na hora do pega para capar mesmo, você vai passar por cima do defeito e não vai conseguir detectar. Ou se conseguir, vai perder muito tempo, igual, né, esse rapaz lá, que ficou praticamente 6 dias com esse carro na oficina com esse problema, sem achar o defeito. Resumindo, e o defeito então? Bom, o defeito, pessoal, foi colocado. Primeiro, teve um defeito no primeiro relé, e quando ele foi colocar na tentativa de fazer o teste para ver se era o relé, ele colocou um outro relé lá. O relé estava bom, porém ele plantou um defeito. Por que ele plantou um defeito? Porque ele não dominava ainda, como eu falei, ele acabou de adquirir o treinamento, tinha só 4 dias, ele não praticava, então ele me solicitou um auxílio. Bom, e aí na ligação eu auxiliei ele e constatei que o relé, pessoal, a ligação do relé com o conector original do carro estava invertido, então a central não conseguia comandar, tá? E podendo correr um risco de fechar um curto na própria central. Estava invertido. Então, esse local da oficina dele é um pouco distante das capital. Ele pediu para trazer um outro relé, tá? Falei para ele
só tinha duas possibilidades lá, que ou a falta do comando da central, ou até mesmo a ligação desse relé poderia estar invertida. Então ele pediu um relé, chegou no outro dia, ele colocou e olha o resultado aí. Certas dificuldades que, né, foi o caso desse aí, eu tive que auxiliar ele ao vivo lá, ligar na chamada de vídeo e conseguimos constatar o defeito. Ele botou o relé e olha o resultado aí do diagnóstico aí. Bom, e hoje olha o resultado aí, ó. Pedi pra comprar o relé lá na cidade, chegou agora. Botei lá, fiz o testinho lá, a canetinha lá, 85. E deixei lá Vou virar aqui, ó. a lâmpada. O sinal chegou, atracou, graças a Deus funcionou. Você acredita que era só o relé, a posição invertida mesmo? Não chegou, atracou, graças a Deus funcionou. Você acredita que era só o relé, a posição invertida mesmo? Eu achei que não dava nada, porque a pinagem dele tem os mesmos, só que porém muda, né? Onde que é lugar 86, onde é 85 era 87. É bom que eu fiz o teste, não chegou lá na central, a luzinha acendeu lá a lâmpada, a ventoinha armou. Deixei fazer, aí coloquei o relé definitivo lá, ficou lá, acionou 3 vezes. Deus abençoe. A gente quebra a cabeça, né? Falta de atenção também. Perigo você pôr fogo no carro. Olha o resultado aqui do diagnóstico. Mas deu certinho, graças a Deus, aquele lá mesmo. E o Fiestinha também foi aquela, a bomba de combustível, aquele que eu vi na aula lá, medi lá a corrente. A bomba, troquei, resolveu, pegou. Agora... Aqui eu fiz a pergunta se ele valeu a pena adquirir o treinamento, apesar dele ter acabado de começar aqui, ó. Rapaz, deu certinho, graças a Deus, aquele lá mesmo. E o Fiestinha também foi aquele... Então, aqui eu repeti o áudio, vamos botar... Aqui eu fiz a pergunta, ó. E aí, irmão, valeu a pena adquirir o curso de injeção eletrônica e dê sua opinião? Porque... Lógico que valeu muito. Ainda tem muito a me aprender, muito, mas valeu a pena demais. Inclusive ele falou do Fiesta aí, pessoal, eu lembrei, tá? Bom, no final do áudio aí, pessoal, ele falou de um Fiestinha daqueles 98. Agora que eu lembrei que antes eu dei um suporte para ele também, esse carro chegou sem funcionar, tá? E eu pedi para ele fazer lá 3 testes. E nos 3 testes, pelos valores que ele me passou e pela aula que eu liberei para ele lá assistir, aula exclusiva nessa parte, eu também constatei que o defeito lá do Fiesta não pegar era a bomba de combustível colada também. Ele conseguiu resolver lá o Fiesta, graças a Deus. Então, a importância, né, da gente... Ele estava lá que esse Fiesta já tinha uma semana parado, né, por falta de conhecimento. Então, mas ele está no caminho certo, que ele adquiriu o conhecimento, né? Ele adquiriu recentemente, né? Já tem uma semana que ele adquiriu. Ele trabalha sozinho, mas quando ele começar a pôr em prática as nossas aulas, que a gente passa todo passo a passo, de uma forma simples, objetiva, ele vai aprender. Por enquanto, eu ajudei ele a resolver esses 2 BO lá. Então, o suporte aí, né? Uma vez por semana, num caso muito exclusivo, 2 vezes por semana, 2 suporte aí, tá? Então vamos ficando por aqui. Caso queira adquirir nosso treinamento, entre em contato aí, vamos ficando por aqui, meu forte